Eu fiz tudo pra você gostar de mim. Oh, meu bem, não faz assim comigo não, hein? Você tem que me dar seu coração. Aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim. Oh, meu bem, não faz assim comigo não. Você tem que me dar seu coração. Essa história de gostar de alguém já é mania que as pessoas têm. Se me ajudasse Nosso Senhor, eu não pensaria mais no amor. A minha infância não foi feliz, Tânia. Não foi. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto de criança, sabe? Mas não foi feliz não por culpa de ninguém. Eu, com 4 anos de idade, a minha mãe morreu tragicamente. O pai dele matou a mãe por adultério. Uma morte infamante, assim. Aquele sangue rolando pela escada abaixo e molhando todo o quarto. E ele se lembrar de fazer um verme estar caminhando dentro do corpo da pessoa, assim, é uma coisa muito trágica. Eu, o verme, fecho aqui a última pétala desta mandrágora, seu coração. Vejo, sinto e ausculto seu último suspiro. Caída, os olhos numa tentativa de não perder a vida, sem forças, mas os olhos esforçadamente abertos na cabeça tombada, ainda gemendo. O que foi isso? Passamos no necrotério, eu e ela, nossa primeira noite, entre alguns poucos corpos. Já então, sem mais sangue, o rosto limpo, era uma reminiscência da mulher de antes. Colocaram, não sei porquê, o corpo do amante muito longe. Eu, o verme, sei que aquela carne já não tinha lembrança de pecado algum que pudesse manter naquele quarto frio o mais longínquo toque. Mesmo assim, puseram longe, como se a força monstruosa daquela paixão ainda pudesse operar o milagre. Eu, o verme, passei com ela esta primeira orla de descanso. Sua alma, não cogitei até agora de pensar onde poderia estar. Com Deus, nas trevas. Sei de seu transe humano que li nas entrelinhas de seu tecido carnal. Sua alma teria sido a construção sobre isso. E Deus, existir, não merece mais que essa possibilidade de grandeza, esse arrostar imolado. Agora eu sou a sua consciência. Nenhum frêmito consegue individualizar mais seu desejo ou seu remorso. Nem a vida que lá fora se expande consegue erguer contra ela o insulto pelo que perdeu. Não sabe mais o que perdeu, porque não tem lembranças nem canal por onde exercer o anseio e a esperança, que eram os traços mais lógicos de sua possível alma. Por minha vez, não sei voltar-me para uma fonte mais elevada. Tenho um trabalho a cumprir nessa matéria. Passávamos assim nossa primeira noite. Aquilo era terrível. Pior do que este reduto sob a terra, onde agora nos devoramos, eu e ela. Valmir Ayala, Valmir Félix Ayala, gaúcho de Porto Alegre, veio para o Rio de Janeiro aos 23 anos, 1956, ele nasceu em janeiro de 1933, veio para viver intensamente a sua vida literária. Ele queria ser um grande poeta, ele queria viver dramaticamente a vida, e assim ele cumpriu o seu destino literário e pessoal, humano. Ele já trazia um livro de poemas, Face Dispersa,
Aqui no Rio ele publicaria logo um outro livro, Este Sorrir à Morte, e ele queria mesmo era ser poeta, só poeta. Ser como a semente comida pelas aves antes de fecundar e absurdamente florescida em canto depois. Não é à toa que o Valmir, vindo para o Rio de Janeiro, em 1956, foi recebido pelo grande escritor Lúcio Cardoso, que o abrigou na sua casa e na casa da sua irmã Maria Helena Cardoso, onde Valmir viveu os primeiros anos no Rio de Janeiro. O Valmir foi o continuador dessa corrente de introspecção psicológica e principalmente desse mauditismo, né? Esses escritores que tocavam em temas proibidos, né? Amores complicados, essa sombria maneira de se expressar. Dorinha ficou noiva nos áureos tempos. Do noivo pouco sabia, não era daqui. Viajava fazendo negócios até hoje não muito claros. Se não me engano, Dorinha rompeu com ele porque ele disse que adorava bucho com feijão branco. Ela também gostava, mas achou vulgar que ele dissesse aquilo exatamente quando ela tocava o piano um dos noturnos de Chopin. Depois ela disse: ele não é do nosso nível. E foi se esquivando, inventando enxaquecas que o deixavam na sala conosco, conversando coisas de nenhum interesse, constrangido e nos constrangendo. Até que se deu conta e não veio mais. Dorinha manteve a aliança de noivado e jamais se interessou por homem algum. O Valmir é um fenômeno único na história da literatura e das artes, enfim, do que resta da cultura brasileira. Eu era garoto, eu tinha uns 14, 15 anos, eu era repórter de polícia do Diário de Notícias de Porto Alegre. E ali no centro, na Praça da Alfândega, tinha um garoto, que parecia bem mais jovem do que eu, extremamente efeminado. Tá entendendo? Todo mundo parecia uma garotinha, parecia uma mocinha. Todo mundo ficava vendo aquele garoto estranho, diabo, e ele realmente não escondia o seu homossexualismo. Entendeu? Uma coisa... E que naquela época, eu estou falando de 1954, 1950, era uma coisa que deixava todo mundo abismado, todo mundo espantado com aquilo, né? Mas nós não sabíamos do Valmir Ayala poeta, ninguém sabia, nem eu que estava começando a fazer jornalismo. Mas nós realmente nos afastamos. Agora, isto não significa, o fato de nós termos afastado, que a minha admiração por ele tenha diminuído. Eu acho que realmente ele está entre os grandes poetas desse século. Centauro fúlgido em tua estrela pulso. Vivo, meu coração é um grito, sua riqueza rompe a treva. Enterro com minhas próprias mãos meu coração. Lembranças de doces cílios e dentes que cantavam, de folhas secas e ruídos na noite. Enterro meu coração com a mais nítida paciência e lágrima. Enterro meu coração, e sem meu coração ainda me arrasto até o punhal, para de novo inventar com lâmina e remorso outro coração,
para enterrar até o fim meu coração como minhas mãos. Meu coração. E a própria palavra, né, a recuperação de uma natureza perdida, né, que ele procurou dar pela palavra, de uma natureza caída mesmo, como o Lezama Lima fala, tão bonito sobre Pascal e a poesia. O Valmir nunca parou de fazer isso como pessoa e como poeta. O poeta não dorme. Como um louco transita, pastoreia o absurdo. Multiplica-se em faces. Sintetiza no transe a imagem e semelhança. O poeta, marginal, é espinho sem veneno. Pedra que o pé remove na inocência do passo. O poeta é mendigo na náusea dos banquetes. Olho que o sol transfixa e desativa a sombra. O gládio do poeta é uma harpa sonora. Uma estrela na fronte é o seu sinal de pária. Comanda as estações com um cajado florido. E passa. Alma de paz que repisa o martírio. Uma coisa que me impressionava muito no Valmir é que, anterior a todos os movimentos libertários, digamos, das minorias, né, os movimentos homossexuais que na década de 70 começaram a surgir, primeiro nos Estados Unidos, depois aqui no Brasil, nos jornaizinhos Lampião e tal, o Valmir era uma pessoa que ele, em si, conseguiu ocupar um espaço para, como uma pessoa, como um poeta, como um artista e também como um homossexual, de dignidade. Não há mais nada a fazer. Um dia eu tomei conhecimento de uma missão. Eu ia pela rua e vi um rapaz de lábios pintados e olhos acuados de raposa. Dir-se-ia que ele carregava nos ombros um monstro a ser dizimado e estava tão ligado a ele que fatalmente seria eliminado junto. E ele sabia. E se jogava às feras. E era apedrejado. E as bocas que murmuravam seu nome, um nome que era geral, uma ofensa que tinha um significado. Essas bocas estilavam ácido e tinham dentes pontiagudos como panteras. Foi aí que eu decidi ser mãe. Porque era necessário atingir a realidade que aquele artifício todo escondia. Ser mãe no silêncio da minha vida. Ser mãe por trás de todas as portas. No seio de todas as mães. Ser mãe diante do espelho. Sentir o meu corpo se partindo em dois e sem pecado. Fui pelo mundo sozinho. Primeiro eu saí de Porto Alegre e fui para criar, para ser independente, para ser livre, fazer o que eu quisesse, não ter ninguém me censurando, ninguém me marcando hora. Eu fiz tudo ao contrário. Inventei famílias várias que me marcam hora, que me censuravam, que me obrigaram a ter uma vida metódica e tudo. Porque eu tinha necessidade, no fundo, de constituir uma família, né? Sim, e foi nesse sentido que eu, no correr da minha vida, eduquei muita gente, orientei muita gente, criei uma criança pequena até grande, e fui muito feliz nesse tipo de trabalho. Eu conheci Valmir Ayala
logo que ele chegou ao Rio. Isso faz muito tempo. Ele era um jovem poeta chegado do Sul e eu era um jovem poeta chegado do Norte. E nos conhecemos, ficamos amigos. Me lembro, inclusive, quando nasceu meu filho Marcos, ele veio à minha casa, trouxe uma flor, presente para minha mulher. E depois virou para ela e falou assim, será que eu podia pegar ele no colo? Isso mostra muito quem era o Valmir. Ele era uma pessoa muito afetuosa. Mas ocorreu que logo em seguida o filho de criação dele morria, né? Uma coisa que o deixou muito abalado. Eu me lembro que ao saber dessa notícia, eu liguei para ele, né? E dando minha solidariedade, né? E notei assim que ele estava realmente muito abalado. Ele quase não quis falar no assunto